vamos lá, pessoal, dar continuidade ao que a gente vinha falando sobre a África, o continente africano. Eu falei para vocês sobre a questão da agropecuária, né? Os problemas em relação ao tratamento da água nesse país são problemas seríssimos, porque a África tem em sua composição físico-geográfica uma escassez muito grande de água. A maioria do seu clima, da sua divisão climatológica na região, ela é composta por climas quentes, né, e secos. E aí caracteriza-se também por regiões desérticas, semiáridas, né? Claro, existem algumas exceções, mas no cenário geral, a escassez hídrica da África é um problema e é preocupante para a questão do meio ambiente, especialmente para a agropecuária. E é por isso que ela busca parcerias para tentar solucionar, dentre outras coisas, a sua falta de recursos hídricos e assim poder continuar investindo na questão da agropecuária. Uma das parcerias, não necessariamente na área de agropecuária, mas em questões de exploração de petróleo e infraestrutura, é com a China. A China foi o país que mais investiu no continente africano nas primeiras décadas do século XXI. Os chineses fizeram parcerias e hoje atuam com empresas de petróleo, construção civil e telecomunicações. Há mais de 10 mil empresas da China nesse país. Desculpa, há mais de 10 mil empresas da China no continente africano. Veja bem, petróleo, exploração de petróleo, construção civil e telecomunicações. Ou seja, a China tenta ocupar o território da África com investimentos, especialmente em infraestrutura, né, permitindo que assim esse continente possa trazer empresas e mais investimentos, especialmente na área de produção tecnológica e industrialização, já que a gente está falando de um continente que tem como característica a exploração agropecuária de sua economia, tá? Mas a China não faz isso de graça ou porque é um país bonzinho. Assim como os Estados Unidos, a gente está falando de uma superpotência, de um país imperialista. Na verdade, ela está organizando-se no cenário geopolítico internacional, buscando avançar naquele espaço para ter uma atuação mais forte nesse cenário. Até porque a África faz um ponto estratégico com a Europa, com o Oriente Médio, com parte da Ásia também, tá bom? Não é de graça, nenhum almoço é de graça, né, pessoal? A China ela não vai fazer isso com boas intenções. Ela, claro, vai tentar tirar proveito dessa situação. Os chineses levam parte da mão de obra para esses empreendimentos e calcula-se que existam 100 mil chineses trabalhando na África. Veja só. Apesar de representar apenas 3% do volume de trocas comerciais para a China, a África é um continente estratégico para o gigante asiático. Os objetivos não são apenas econômicos, e sim diplomáticos, pois a China busca aliados para contrabalancear a influência norte-americana no mundo, impedir que o Japão consiga votos dos países africanos para ser eleito membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, ou seja, a China tem uma certa disputa de milênios com o Japão, tem uma disputa econômica ferrenha com os Estados Unidos, né? E ela quer, na verdade, excluir também qualquer reconhecimento internacional de Taiwan. A gente vai ver mais à frente que Taiwan é uma província chinesa, tá? Que tem uma importância muito forte na economia da China e que está tentando sua autonomia, sua independência há muito tempo. Só que é uma tentativa muito complicada, já que a China é um gigante em termos populacionais, econômicos e bélicos. Então Taiwan torna-se uma formiguinha ali brigando com um elefante, tá? Que é a China. Então a gente percebe que existem vários e vários interesses por trás dessa presença chinesa no continente africano, tá? Ela está ali tentando tomar uma influência maior do que os Estados Unidos no mundo, está barrando o Japão
no Conselho de Segurança da ONU e está tentando manter Taiwan como sua província eterna. Problemas. Apesar dos dados otimistas que a gente viu nos últimos 20 anos, né, há muito que ser feito no continente que ainda sofre com regimes políticos instáveis ou antidemocráticos. O que quer dizer isso, pessoal? Tem muita ditadura militar na China, tá? É importante falar sobre isso porque ditadura militar, regime de exceção, é sinônimo para o que a gente chama de ditadura militar. Veja bem, os militares, quando eles chegam ao poder com a desculpa de combater a corrupção, né? Defender a democracia, defender a Constituição, defender a população, é cortina de fumaça, é desculpa para um cenário, para uma ideia de militarização, tá? E de tomada do poder de forma antidemocrática. Porque nenhum regime militar, nenhum regime ditatorial que a gente vê no cenário global, que a gente viu no passado e que a gente vê hoje, respeita a população, respeita a democracia. Também nenhum regime desse combate a corrupção, pelo contrário, ele se mantém corrupto, só que dessa vez a população não pode protestar, não pode ir às ruas, não pode questionar, porque ela está lidando com um regime antidemocrático, com um regime extremamente violento e agressivo. Então, a militarização dos países, especialmente no continente africano, da forma de governo, trouxe mais e mais corrupção e pobreza. Então, ditadura militar, militares no poder, nunca foi e nunca será uma solução para combater pobreza e corrupção em país nenhum do mundo, tá? O melhor que se tem, por mais problemático que seja, é o regime democrático. Os representantes eleitos pelo povo e o povo tendo consciência do seu voto. Mas não é isso que a gente vê no continente africano. Por exemplo, o ano de 2016 foi difícil para as economias africanas com a queda do preço das matérias-primas, ou seja, caiu o preço internacional do petróleo, do aço, né, de matérias-primas que os africanos exportavam. Então eles deixaram de lucrar mais, deixaram de ter esse benefício, gerar uma renda maior. A Nigéria perdeu seu posto, por exemplo, de primeira economia do continente e entrou em recessão, porque a economia da Nigéria, a economia nigeriana, é baseada justamente na exportação desses produtos primários, tá? A África do Sul escapou por pouco da desvalorização da sua moeda e a validade do franco, o chamado CFA, utilizado por 12 países do continente, foi questionado. E veja, o franco da África do Sul, ele é utilizado em ainda 12 outros países da África e ele passou por uma desvalorização. Então, com essa desvalorização em relação ao dólar, em relação às moedas internacionais, a África do Sul ficou um pouco receosa e esses países também se valeria a pena ou não manter o franco como sua moeda. Tá? Isso ainda é uma questão. O continente ainda sofre com problemas de falta de segurança e infraestrutura que podem comprometer seu crescimento. É importante lembrar que os 30 países com IDH mais baixo no mundo estão na África. A África tem uma região de extrema pobreza. Recorrentes surtos de fome causados pelo desconhecimento de técnicas agrícolas modernas, conflitos armados que têm como consequência um nomadismo permanente de boa parte da população que foge das regiões conflagradas. O que quer dizer isso? Eclode uma guerra, explode um conflito armado em determinada região, aquela população vai migrando para outras áreas. A gente chama isso de nômade, né? Uma população nômade, um nomadismo. E isso não consegue se manter uma estabilidade política para que aquela população possa continuar em sua região e contribuir com o desenvolvimento daquela área. Guerras constantes em razão do antagonismo tribais e das lutas pelo poder. As tribos africanas, elas brigam muito, muito. E isso é consequência de um cenário ainda da colonização, quando os europeus chegaram e foram avançando de forma exploratória, né? E juntando tribos que eram rivais, enfim, ainda consequência do processo de colonização. Desinteresse governamental pela sorte das populações,
já que as lideranças dos quadros burocráticos locais buscam somente o enriquecimento próprio e o controle político de seus estados. O que chama isso, pessoal? Corrupção. Os líderes políticos desses países são corruptos, né? Se mantêm numa elite, né? Vivem muito bem em relação à sua população e querem se manter assim. Só que eles são uma minoria. A maioria da população está em extrema pobreza. O crescente número de crianças soldados. De fato, as permanentes guerras internas vêm utilizando em número cada vez maior crianças como combatentes, já que essas não dispõem de outras possibilidades de vida senão o ingresso nas diversas milícias que assolam o território africano. Veja só, a milícia não é uma característica só brasileira, né? A milícia ela existe em outros territórios também. Os meninos combatem e as meninas servem como prostitutas para os militares. Olha que cenário triste, né? As crianças vivem em constante insegurança em relação à sua vida, né, e em relação ao seu futuro. São exploradas desde pequena para as milícias como combatentes, como soldados, e os casos de estupros e prostituição de meninas, de crianças na África é gigantesco. Não há um controle sobre isso, não há uma fiscalização, não há uma punição. A justiça falha muito nessas regiões, tá? As epidemias, notadamente a malária e a AIDS, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas infectadas pelo HIV, né, provocou uma drástica queda na expectativa de vida dos africanos. No início da década de 90, por exemplo, era de 59 anos. Em 2005, a expectativa de vida caiu para 45 anos. Veja, a maioria dos países africanos tem problemas com a expectativa de vida, ela cai bastante. E uma das causas é justamente essa insegurança na saúde, essa insegurança sanitária. O HIV tornou-se uma epidemia, a AIDS se alastra pelo continente. E as pessoas estão morrendo porque, apesar de ser uma doença tratável, né, não tem cura, mas é uma doença que você pode conviver e tratar, a África não tem acesso, a população africana não tem acesso a esse tratamento. E o resultado são mortes em milhares. Conforme o relatório de desenvolvimento da ONU, índice organizado pela ONU, né, medido com base na expectativa de vida, alfabetização e acesso aos serviços públicos, a África Negra, também conhecida como a África Subsaariana, apresenta hoje a mais alta taxa de pobreza absoluta do mundo. É a região com a maior taxa de pobreza e escassez de recursos do mundo. Nascer nessa região africana subsaariana não é garantia de sobrevida, né, de sobrevivência, tá bom? Para falar e resumir o que nós vimos até aqui, a gente tem uma ideia de precariedade em infraestrutura que gere renda, né, e consequentemente distribua. Não existe uma produção tecnológica consistente no continente africano. Também a indústria ela é precária, ela é iniciante, ela é bastante escassa e não se estende a todos os países. Parte desses países vive de exploração agropecuária, exportação, né, turismo e algum outro comércio e indústria. Mas, no geral, o cenário é de desastre socioeconômico. Por quê? Não existem investimentos na área de saúde e educação. As pessoas morrem muito jovens na África por questões de violência urbana, por fome, por miséria, por doenças epidemiológicas. Enfim, o cenário é desastroso. E é lamentável porque trata-se de um continente muito bonito, com riquezas naturais fascinantes e culturais. A população africana é uma população extremamente alegre, divertida e não merece passar por tamanho sofrimento. Mas as causas desse sofrimento, além do processo de colonização feito pela Europa, sem dúvida é a ditadura militar instalada em boa parte desses países e sua consequente corrupção. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, aprofundem a leitura sobre esse tema, porque a África é recorrente em vestibulares e concursos. Até mais, pessoal!